meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Em 1960, o Partido da União Democrática Nacional, a UDN, apoiou a candidatura de Jânio Quadros, ex-governador de São Paulo, à presidência da República. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Jânio venceu as eleições, mas renunciou ao cargo 7 meses depois. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Quem deveria assumir a presidência era o vice-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. Goulart era do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e ligado aos sindicatos de trabalhadores. Por causa disso, a oposição e os militares quiseram impedir a sua posse, acusando Jango de ser simpático ao comunismo. Porém, João Goulart foi apoiado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, também do PTB. Muitos políticos temiam que a briga entre Brizola e os adversários de Jango provocasse uma guerra civil. Para impedir que isso acontecesse, o Congresso Nacional aceitou dar posse a Jango, mas retirou dele alguns poderes. Assim, foi instituído o parlamentarismo, regime no qual o chefe de governo é o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso e não o presidente da República. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Em 1963, houve um plebiscito para decidir se o regime parlamentarista deveria continuar ou se o Brasil deveria voltar ao presidencialismo. Aqui está a maior atriz do Teatro Nacional, Bibi Ferreira. Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete! Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder que não. O ato adicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder que não, não e não. E aparece Minas Gerais no grande show do plebiscito. Surge Ivon Cury, astro de primeira grandeza, trazendo o apoio dos artistas das Alterosas. Ivon Cury! Nós vamos acabar com a confusão, é a nossa vez no dia 6. Vamos dizer que não. O parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não.
Ouçam a seguir a notável cantora paulista Isaurinha Garcia, orgulho de São Paulo e do Brasil. No dia 6 vai ser a nossa vez, toda a nação com o lápis na mão vai responder se não. Está na sua mão, do plebiscito a decisão, com o lápis na mão, vamos dizer que não, não e não. Igual ao senhor e igual à senhora, eu também irei às urnas dia 6, o dia do não. E em sua sessão eleitoral, prestigiando o plebiscito, estará também o famoso cantor Jorge Goulart, uma das mais bonitas vozes do Brasil. Nós vamos acabar com a confusão, é a nossa vez no dia 6. Vamos dizer que não. O parlamentarismo não tem jeito nem razão. No dia 6, vamos dizer que não, não e... Na sua cédula está escrito: Concorda com o ato adicional que instituiu o parlamentarismo? não. Então faça um X no quadrinho do não. Dia 6 é a sua vez. Compareça e marque. Não, não, Não. não, não. Não. Meu povo, a decisão agora está em sua mão. No dia 6, vamos dizer que não. O ato adicional só aumentou a confusão. Com lápis na mão, vamos dizer que não, não e não. A maioria dos eleitores votou pelo presidencialismo. Fortalecido pelo plebiscito, Jango procurou promover uma série de reformas na sociedade e na economia. Entre as medidas propostas se destacavam as reformas agrária, urbana e tributária, além da nacionalização de empresas estrangeiras nas áreas de serviços como telefonia e energia. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil.
viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Essas medidas provocaram revolta entre os grupos mais ricos da sociedade e entre os chefes militares e a oposição política. Todos eles acusavam as reformas propostas pelo governo de favoráveis ao comunismo. Entre os militares, teve início uma conspiração para derrubar o presidente da República. No dia 31 de março de 1964, forças do Exército, baseadas em Minas Gerais, cujo governador era do partido da UDN, começaram a se deslocar para o Rio de Janeiro. Seu objetivo era depor o presidente João Goulart por meio de um golpe de Estado. Imediatamente, chefes militares de todo o país colocaram suas tropas de prontidão em apoio aos golpistas de Minas Gerais. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. Agitação nas ruas, instabilidade no ar. Na filmadora, a película corre solta, registrando o momento histórico. O presidente João Goulart é o último presidente civil no poder. No dia em que os militares avançam, o faro jornalístico de um cinegrafista traz ao telespectador, em primeira mão, a verdadeira versão do que estava acontecendo no país. Passei a noite de frente à casa do comandante do 3º Exército, logo depois que trouxemos o Jango do aeroporto com os tanques na rua, ali na Avenida Farrapos. Comecei a ver uma movimentação de que estavam colocando malas dentro de um carro preto. E aquela coisa assim, o faro do cinegrafista, eu comecei a filmar. Aí quando foi de manhã, ali por volta das 9h30, 9h40, disseram que o Jango iria fazer uma visita às instalações da Refap, que ainda não estava concluída. E saiu toda a imprensa para esperar o Jango. Eu resolvi ficar para trás e vi quando ele foi para o aeroporto, o antigo aeroporto de São João. E como eu fazia aeroporto, conhecia todo mundo, corri até lá, peguei um carrinho daqueles de lá da Varig e ainda tive tempo de pegar as imagens do Jango subindo no Avro C-2502 que o levou para o exterior. Diante destes fatos, no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, embora o presidente ainda estivesse em território brasileiro. Sem apoio militar, Jango exilou-se no Uruguai. Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu provisoriamente a presidência da República. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim
vencendo, declaro vaga a presidência da República. Logo, o governo seria ocupado pelos chefes militares. Era o começo de uma ditadura que permaneceria 21 anos no poder. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Foram tempos de chumbo, 21 anos de violência, repressão e medo. Uma história que completa 50 anos na próxima segunda, 31 de março. Capitão do regimento do então presidente João Goulart, Ivan Proença, era um militar contrário ao golpe. Em abril de 1964, ele evitou que seria um massacre ao retirar estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ no centro do Rio. Estudantes que saíssem ali seriam necessariamente fuzilados. Eu alertei que eles se retirassem, que aquilo era uma área militar e era uma ordem. Ivan foi preso e teve os direitos militares cassados por não concordar com as barbaridades que viu. Os 21 anos de ditadura foram comandados por 2 marechais, Castelo Branco e Costa e Silva, e 3 generais, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo. O período mais tenebroso da ditadura começou com a morte do secundarista Edson Luiz em março de 1968, durante um confronto entre estudantes e policiais no Rio de Janeiro. A resistência acordou. Pelos campos a fome, em grandes plantações. Diante de um Maracanãzinho lotado, Geraldo Vandré soltou a voz. Para não dizer que não falei das flores, virou o hino da esquerda e foi proibida pelos militares. Forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Em 1968, os protestos ganharam força. Artistas, intelectuais, militantes e estudantes foram às ruas no Rio. Daqui da Cinelândia, eles saíram em passeata. No início, eram 50 mil. Uma hora depois, esse número dobrou. A passeata dos 100 mil em junho de 1968 foi uma das mais expressivas manifestações populares da história republicana brasileira. Em dezembro, o governo respondeu com o ato institucional número 5, fechou o Congresso, cassou mandatos e abriu as portas para a tortura. Documentos reservados, saídos dos porões sombrios, foram revelados pelo jornalista Hélio Gaspari. Este mostra uma relação de codinomes de integrantes de organizações consideradas comunistas, feita em 69 pelo Exército. Entre os nomes, o de Dilma Rousseff, que era conhecida como Wanda. De guerrilheira e torturada, virou presidente do país. Ela ajudou a criar a Comissão Nacional da Verdade, para apurar o que aconteceu com os desaparecidos da ditadura. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também aparece nos documentos. Ele é chamado de reconhecidamente comunista. Este é um telegrama do consulado americano informando a Washington que em 48 horas haveria um golpe no Brasil. À frente do MR8, organização política que queria instaurar o socialismo no Brasil, Cid Benjamin participou do sequestro do embaixador americano Charles Elkins, ao lado de outros 2 jornalistas, Fernando Gabeira e Franklin Martins. Foi um golpe de mestre, quer dizer, dentro daquela estratégia, não só a gente libertou os presos, como conseguiu um impacto mundial. Humilhou os militares. Nenhum tiro foi disparado. A ação virou tema de livro e de filme. A agência Reuters acaba de divulgar essa radiofoto da chegada ao aeroporto da Cidade do México dos 15 prisioneiros libertados em troca do embaixador americano sequestrado Charles Burke Elbrick. O preço pela liberdade foi alto. Nessa exposição no Rio de Janeiro, nos levam os bastidores do regime militar. Foi um trabalho feito com muita paixão, que tinha que ser, né, para falar desse assunto e desse período, sobretudo não do golpe em si, mas do que o golpe interrompeu. Estão aqui as cartas escritas por aqueles que morreram ou desapareceram na ditadura. Gente que virou registro numa história mal contada e que agora ganha voz. O Corcunda virou-se para mim e falou com a sua voz cavernosa: vá tirando a roupa, que em seguida
é você. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Estamos adotando medidas para fortalecer a resistência a Goulart. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas, a fim de criar um sentimento anticomunista, no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade instalou novo vigor nos conspiradores militares. Castelo Branco finalmente aceitou a liderança das Forças Armadas, agora determinadas a agir contra a dominação comunista. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Ilhas de conspiração pelo Brasil afora. Conspiradores têm feito inúmeros pedidos de ajuda aos Estados Unidos. Como não tenho autonomia para decidir tais questões, repassei a informação ao embaixador Gordon, que levará o assunto à mais alta instância em Washington. Gordon says to Washington, you need to send a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say, we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to Goulart and his supporters so that they psychologically feel threatened and the coup plotters feel bolstered and supported. And that's what it's for. A man and group here, including CIA, on this Brazilian situation. The thing may break at any moment. The armed forces, the governors of the key states of the East Coast, Minas Gerais and Sao Paulo, and they're building up real resistance there. It is highly desirable, therefore, that if action is taken by the armed forces, such action be confirmed by acts of the Congress or by some other means which give substantial claims to legitimacy. At this particular moment, it is important that the U.S. government not put itself in a position which would leave us branded with an awkward attempt at intervention. O secretário de Estado, ele mostrava alguns cuidados, algumas preocupações no caso dessa operação, da própria necessidade dessa operação, e depois, se nós formos descobertos, se perguntava ao secretário de Estado. E o embaixador Lincoln Gordon dizia o seguinte, olha, o risco de nós sermos descobertos no futuro existe. Mas não importa que nós sejamos descobertos no futuro, porque nós temos hoje em dia uma responsabilidade de evitar a instalação do comunismo. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In the meantime, we can watch the developments and see whether it should go on or not. But it could be done in a way that doesn't create any kind of public stir. Vocês tomaram conhecimento da Operação Brother Sun? Operação o quê? Brother Sun. Nunca ouviu falar? Não? Não. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one, and Do Departamento de Estado para o embaixador Gordon. As seguintes decisões foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças anti-Goulart.
Navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de Aruba. Força Naval de Combate foi ativada para exercícios na costa sul do Brasil. Destino inicial é o Porto de Santos. Força Naval composta por um porta-aviões, 4 destroyers e cruzadores de apoio. Em Porto Rico, serão embarcadas 110 toneladas de munição, armas leves e gás lacrimogênio para contenção e controle de massas. The mobilization by the U.S. military to conduct what in the old days, as the early 20th century, was called gunboat diplomacy, where we would overthrow small governments in Central America simply by stationing an armada of naval ships off the coast. Well, that was the idea that Lincoln Gordon had for Brazil in 1964. Airlifts could be provided promptly if an intermediate field at Recife or other airfields in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Pela primeira vez, os conspiradores indagaram se a frota naval americana pode chegar rápido à costa brasileira. CIA. João Goulart deve ser removido com urgência. Os governadores de São Paulo e Minas Gerais finalmente chegaram a um acordo. A revolução será iniciada pelas tropas de Mourão Filho, general do 4º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As tropas de Mourão estão indo em direção ao Rio de Janeiro. Choques e conflitos militares são esperados na Guanabara. A revolução não terá um desfecho rápido e será sangrenta. Declaro vaga a presidência da República. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas, sim. Não era do temperamento dele. Então ele não quer derramamento de sangue. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário. Ninguém. Essa é a Revolução de 64, que foi no dia 31 de março, amanhecendo 1º de abril, que, curiosamente, é o Dia dos Tolos. Fomos logo encaminhados para as salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda, nua, e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até a minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica, que tem esses braços, eles te amarram os braços com fios, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. E então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da operação, botaram dentro da Operação Bandeirantes, meu filho com 5 anos, a minha filha com 5 anos, meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou: por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Eu estava roxo, toda roxo. Aí que eu fui ver que eu estava com uma coisa diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois, mesmo porque ele continuou sendo torturado. E ele realmente estava verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado. E eu, azul.
Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão, que eu até hoje não descobri qual é a casa. Num determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com 7 anos, ela já ia ficar menstruada, ela já tinha seios. Quer dizer, houve esse amadurecimento emocional, alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio metabolismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos. Por que boate? Eles botavam 3 eletrolas, porque no fundo era a fábrica da Brahma na Tijuca. E para os operários não escutarem os nossos gritos nas torturas, eles botavam as 3 eletrolas em volume máximo. Aí, depois de 3 dias, chega aqueles torturadores que me torturaram dia e noite, essas 3 equipes se revezando para eu dar conta da Luciana, e falou: você quer saber como você conhece essa Luciana? Você está resistindo aí, está há 3 dias, eu já estou cansado de brincar com você. Aí botaram uma música que era a Evinha no festival cantando Luciana, Luciana, só para demonstrar o tanto de sadismo, de coisa doentia dessa gente. Eu apanhei 3 dias para dar conta de uma Luciana, que não existia Luciana nessa militância, era apenas o exercício do sadismo dos torturadores. Eu fui torturado com jacaré, porque quando eles foram ao Amazonas prender um ladrão de bancos, um marginal chamado Krause, eles trouxeram mais ou menos uns 10 jacarés de 1,20 m. Então eu fui torturado com jacaré, com cobra, a gente ficava nu e algemado e o jacaré, aquele fedia carne podre, andando frio em cima da gente e com tortura sexual. E essa tortura sexual terrível, porque eu não vou citar nome de pessoas, mas eu assisti, a gente era torturado junto e as mulheres têm asco de insetos, então uma mulher no pau de arara botar uma barata viva na vagina de uma mulher. Então, essas torturas na PR, eu sofri. Botou éter no meu ânus, a sensação do éter no ânus é que ele vai secando as mucosas e eu tinha a impressão que a minha língua está do tamanho da língua de uma vaca, que eu ia ter um edema de glote. Inventou me afogar com conta-gotas. O centro de gravidade do corpo no pau de arara é a cabeça. Então eles arrancaram meu bigode e minha barba com um alicate, botaram esparadrapo na minha boca e vinha o torturador e me afogava com um conta-gota. Isso dizendo uma porção de coisas. Eu sofri vários experimentos, meu corpo foi usado para aula de tortura. Estava na Barão de Mesquita e tinha uma tortura sexual. Eles pegavam uma guilhotina de cortar papel, pegavam a bolsa escrotal da gente, davam um pique, a gente via o sangue sair, a dor, vinha um torturador, pegava a cabeça da gente e remetia para trás, e um outro torturador lá na ponta da mesa dava um murro. E um desses companheiros, que eu não vou falar o nome, ele desmaiou e depois foi levado para o xadrez em que eu estava. Ele tentou se matar, eu impedi que ele se matasse. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com um desvio de coprofagia. Ele ficou louco e eu tinha que segurá-lo porque ele comia fezes. Ficou louco na tortura. Comia fezes. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele recuperou. Então vocês imaginem o que a gente sofreu. Eu fui militante da luta armada.
Não havia opção para a minha geração. Todas as liberdades desse país foram cerceadas. Aí depois, no dia 30, me prenderam, eu e meus filhos. Aí me levaram para o BAN. E lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim naquelas palmatórias e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí para mim era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Para mim, minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada. Eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei uns anos aqui no Brasil, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Sou o terceiro filho da Hilda e do Virgílio, né? Somos 4 irmãos, eu sou o terceiro. Eu agradeço a ela poder ter nos criado, porque isso, eu sou pai, eu sei que isso é uma missão de pais. O que eu digo é que para minhas filhas, eu vou passar todas essas características da minha mãe. Te curto muito. Consegui me fazer chorar. E eu escondia muita gente em casa. E um dos padres dominicanos, ele falou sobre isso e a polícia foi na minha casa, foi junto. E quando eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Eu fui presa, um pouco antes eu estava grávida, meu filho tinha 30 dias, 33 dias. Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eles não me deixavam tomar banho, eu suava muito, me lembro do calor, suava, e a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível, e eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande. E também não tinha absorvente, não tinha como me lavar. Nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS, lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente. Era um cheiro horroroso, fiquei com um cheiro muito ruim. E aí, esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. E aí fazia, né, também eu tinha o leite, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, estava aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Nem a marca física, sempre vai ter uma coisa lá, mas a de dentro jamais vai passar. Não passa. Nós fomos expostos, nós fomos presos, nós fomos mutilados. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos.
Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Fui editora internacional sob a direção do Vladimir Herzog. E quando mataram o Vlado, eu já não aguentava mais perder tantos amigos. Para lutar, para resistir, para não deixar acontecer uma ditadura. As polícias tinham as chamadas rondas, né? Que era Rota, Rony, Rude, Rupa, que era de prevenção, assalto, de interceptação de suspeitos, umas coisas que não existem, né? Na realidade era terrorismo, então você estava na rua, 8 horas da noite começava essas rondas que pegavam as pessoas. Se você estivesse parado conversando com alguém, era preso, né? Antes de mais nada você era suspeito. A minha militância foi sempre, a vida inteira, eu estive dentro da militância por causa dos meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe. E quando eu me decidi ser militante 100%, ser um militante de uma organização armada, revolucionária, passei a ser um adulto com 15 anos. E, obviamente, depois eu fiz várias ações armadas, tive alguns enfrentamentos com os inimigos. Uma organização feita por operários, é uma guerrilha operária, né? O comandante era um torneiro mecânico, o outro comandante era o meu pai, que era mecânico, e o terceiro comandante era um tipógrafo, um gráfico, né? E a organização era basicamente composta por operários. Então era uma organização revolucionária, de luta armada, e obviamente, como tudo na época da ditadura, tinha que ser clandestina. Para se fazer ação, as armas, onde a gente vai? A gente tomava deles. Uma questão de lógica. Então a gente toma do inimigo. Então eram carros da polícia, carros do exército, atacar quartéis, para se tirar as armas de lá, né? Para se ter dinheiro, para que tinha dinheiro? Qual era a necessidade de dinheiro? Não era para a gente passava fome, inclusive, com dinheiro no bolso, porque não era a intenção, nós nunca fomos ladrões. O que nós fazíamos era pegar os bancos, que eram financiadores, beneficiários da ditadura, né, e tirar de lá. O cliente não, tirava do banco propriamente, o cliente nunca foi tocado. O sequestro, por exemplo, nós fizemos vários sequestros. Tá? Foram 4 sequestros. Nós conseguimos salvar das torturas 210 pessoas que estavam presas nas mãos do inimigo, da ditadura. Nenhum sequestro pediu dinheiro, porque não se troca vida por dinheiro, se troca vida por vida. Essa sempre foi uma preocupação nossa. Então todo o sequestro foi pedido o seguinte, vida por vida. Então solta o embaixador americano, liberta 15 presos. Solta o embaixador alemão, liberta 40 presos. Solta o embaixador suíço, liberta 70 presos. O cônsul japonês, 10 presos. Quer dizer, então essa é a lógica. E a primeira ação, primeiro movimento contra a ditadura é de ex-militares que eram legais, né, leais ao regime democrático. Pra você ter uma ideia, dia 3 de abril de 64, os militares entram na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e perguntam para o comandante, que é o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, você está com quem? Ele diz, estou com o presidente legitimamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros de metralhadora pelas costas.
Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. A sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. Eu me orgulho de ter mentido, porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Não há verdade, não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho. Gente, não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência? Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Ah, na bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica honrado de tirar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola não gritar. Minha bola não. Lá, aqui, minha bola não. Tá tudo. Que passar? Vem cá. Vai, que isso. Não. Mete a mão, tá? A gente abre o seu jornal com um assunto muito sério. A notícia da morte de uma pessoa que tirou a vida de muitos inocentes. O torturador, confesso e coronel reformado do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, o principal órgão de repressão da ditadura militar. Ele tinha 83 anos e estava com câncer. Testemunhas não têm dúvida. Pelo menos 45 presos políticos foram torturados e mortos no DOI-CODE durante o comando do torturador. Ustra morreu sem ser preso ou julgado. Nas redes sociais, Tatiana Merlino, sobrinha do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, um dos torturados e mortos no DOI-CODE, escreveu que hoje é um dia triste.
Dia triste para todos os familiares de mortos e desaparecidos sob as ordens do coronel Ustra e para os que sobreviveram às torturas. Dia triste porque Ustra morreu num hospital, deveria ter morrido na prisão. Infelizmente, hoje, a impunidade venceu a justiça. Em 2013, Ustra foi convocado para depor a Comissão da Verdade, mas não respondeu à maioria dos questionamentos sobre assassinatos nas dependências do DOI-CODE e negou qualquer crime. No meu comando, meu senhor doutor Panteles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. O relatório final da Comissão da Verdade apontou Ustra e mais 376 pessoas como responsáveis diretos ou indiretos pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. Por décadas, familiares de mortos e desaparecidos lutaram por justiça contra Ustra. Mas foi só em 2008 que ele foi declarado torturador pela Justiça Paulista, em ação movida pela família Teles. O coronel foi acusado de exercitar violência e crueldade contra prisioneiros nas dependências do Centro de Repressão do Regime Militar em São Paulo. Entre os ex-presos que moveram a ação está Maria Amélia de Almeida Teles. Eu tive toda a minha família presa, torturada, inclusive a minha irmã grávida de 7 meses. Meus filhos foram sequestrados com 5 e 4 anos de idade. Meu companheiro também preso. A tortura foi tão intensa que ele chegou a entrar em estado de coma. E um amigo meu, que foi preso junto com a família, Carlos Nicolau Daniele, foi assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODE, sob o comando do coronel Ustra. Em 2012, Ustra foi condenado em primeira instância a pagar indenização à família Merlino, em ação por danos morais. O coronel Brilhante Ustra está sendo processado por danos morais pela família de Luiz Eduardo Merlino, morto aos 23 anos em 1971. O que aconteceu hoje aqui no Fórum João Mendes foi depoimento das testemunhas de acusação. São pessoas que também estiveram presas com o Merlino no DOI-CODE na época, comandado pelo coronel Ustra. Eles viram o estado do jornalista depois de tanta tortura e rejeitam a versão oficial de que Merlino escapou de uma viatura policial, se jogou diante de um carro e morreu atropelado. Eu fui presa 4 dias antes do Merlino, fui torturada com ele na mesma cela, na mesma sala de tortura, ele no pau de arara, eu na cadeira do dragão, e eu assisti e vi o ferimento na perna dele, que depois veio a gangrenar, e reafirmo que ele foi levado para o hospital, a perna foi amputada e ele foi assassinado. Os sobreviventes, os amigos e parentes das vítimas e todos brasileiros que defendem os direitos dos cidadãos têm hoje um bom motivo para lembrar o poema Obituário com Urras, do poeta uruguaio Mário Benedetti. Escrito em 1963, o poema parece ter sido dedicado a um dos piores seres humanos que nasceram no Brasil. Vamos festejar. Venham todos. O crápula morreu. Se acabou a alma negra. O ladrão, o indecente, se acabou para sempre. Hurra, que venham todos. Vamos festejar. A não dizer a morte sempre apaga tudo. Tudo purifica. Qualquer dia, a morte não apaga nada. Ficam sempre as cicatrizes. Hurra! Morreu o cretino! E ontem, em um depoimento surpreendente à Justiça Federal, outro torturador do regime militar, Sebastião Rodrigues de Moura, o major Curió, confessou que matou 2 prisioneiros da guerrilha do Araguaia no início da década de 1970. Em depoimento que durou cerca de 10 horas, Curió, que era capitão na época, admitiu que matou Antônio Teodoro Castro, codinome Raul, e Silon Cunha Brum, o Simão. Revelou ainda que mandou um capataz enterrar os corpos e indicou a localização à juíza da Primeira Vara Federal de Brasília. Curió foi o mais temido militar atuante na região do Araguaia durante a ditadura. Era capitão das tropas que aniquilaram a guerrilha. Esse casal foi trazido para o DOI depois de morto e exposto à visitação pública. Pública de todos nós, não? Toda visitação pública
dos componentes do órgão. Vi o casal morto e vi perfurações da bala, assim, bem direcionada na cabeça, nos ouvidos. Segundo Marival Chaves, Ustra comandava pessoalmente 2 centros de tortura. Um capitão era, naquela ocasião, o senhor da vida e da morte. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. O clima ficou mais tenso quando um dos membros da comissão, Cláudio Fonteles, mostrou um documento revelando que 50 presos foram mortos no DOI-CODE na época em que Ustra estava no comando. 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso aqui é uma prestação de contas secreta, confidencial, feita pelo DOI-CODE aos escalões maiores. O coronel acabou de dizer que os escalões maiores mandavam, sim, portanto, presta-se contas a quem manda, e está aqui. Bastante exaltado, o coronel rebateu, dizendo que eles morreram em tiroteios. Eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de armas na mão, na rua. Sim. E houve bate-boca quando Fonteles perguntou se Ustra se submeteria a uma acareação com Gilberto Natalini, que estava na plateia. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço. Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. O senhor é torturador, terrorista. A sessão foi encerrada. woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Quero ouvir. Bem que eu me lembro da gente sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos sumindo assim, pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cantem comigo. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Yeah. Menina, menina, não chore assim. Oh, não, não, não chore mais. Yeah, yeah. Mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai, tudo, tudo, tudo. Ah, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be. Everything is gonna be. Oh, everything is gonna be alright. Yeah. Tudo, tudo, tudo. Vai. Tudo, tudo, tudo. É. Tudo, tudo, tudo. Oh, tudo, tudo, tudo.
no woman, no cry. Quero ouvir você.